Olá, Fernando. Oi, Wellington, tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tô ouvindo. Que maravilha, né? Um prazer. Prazerzão. O Santo São José que agradece imensamente a aceitação do convite, né? Santo São José está sediado em Belém do Pará. Nossa, é, Então, nós estamos num contexto amazônico. é, nossa, Belém do Pará é um lugar. Minha sogra é do Pará, né? É, Sim. que Aqui no Japão, legal. aqui no Japão também conheço bastante gente do Pará. É um lugar com uma fé extraordinária. A Cássia está falando que está cortando. Cortou um pouco aí? Não, tá direto. Sim, cortou um pouquinho, mas eu consegui entender. Mas deu uma cortadinha de Ah, leve. tá. Existe muitas pessoas, principalmente colônia japonesa, que tem uma história muito grande aqui no Pará em relação à colônia japonesa, né? Sim, Eu acho que é o segundo estado maior com colônia japonesa depois de São Paulo, né? E né? claro que conforme foi passando os anos, né, as décadas, as pessoas começou a se difundir em outros municípios, né? Mas existe Sim, muito sim. paraense realmente aí no Japão. Sim, sim. Vamos, assim, antes de começar, claro, Uhum, convido a gente a rezar, fazer uma oração sim. breve, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, de São José, nosso padroeiro, pedir, pedir a graça necessária para fazer essa live decorrer conforme a vontade de Deus. Sim. Ave Maria, cheia de E a graça, o Senhor Senhora é é convosco. convosco, Bendita bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres. E bendito é o bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Santa Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora de hora da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Nossa Senhora, esperança nossa, sede de sabedoria, rogai por Rogai nós. por nós. São José, rogai por nós. Rogai por nós. Novamente, Fernando, Hum, obrigado por aceitar nosso convite. obri... Eu vejo que você começou também recentemente nas redes sociais, né? Assim também como o Centro São Sim, José começou recentemente, assim, de quase. A gente vai fazer um ano em maio do ano que vem. Mas nossas sim, sim. atividades publicamente começou esse ano. Então, na verdade começou desde o ano passado, mas assim, nós estamos caminhando devagar, né? Então, o Centro São José agradece e uma breve apresentação sua, porque eu não Sim, vou sim. tecer nenhuma apresentação sua, porque de repente eu falo alguma coisa que não seja da minha alçada. Não, não. Então, eu sou o esposo da Cássia Kawamura. Acho que muitas pessoas conhecem ela. E eu estou aqui no Japão há cerca de uns 24, 25 anos. Vim para o Japão com 12 anos, né? E voltei por ser da igreja com 25 anos de idade, mais ou menos. E desde então, tipo, vivo a fé do jeito que a igreja ensina. E tento viver, pelo menos, no mais estrito, né? Então, aí eu comecei o canal não, o Instagram, na verdade, eu tenho ele faz muito tempo, mas se o pessoal que comigo tá me seguindo faz mais tempo perceber, as minhas últimas postagens acho que eram de 2014, porque eu não, realmente, assim, eu não tenho muito, é, não gosto muito, assim, de me aparecer em público, sou bem restrito, só que conforme a demanda das pessoas pediram muito, né, por causa da Cássia, do testemunho da Cássia, e ela pediu para mim, eu falei assim, então vamos começar, né. Então, eu comecei faz o que? Ativamente mesmo no Instagram, acho que faz um mês, não, deve ter um mês ainda. Mas eu faço isso porque eu acredito muito que Deus pede muito da gente, né? E no momento que os matrimônios, isso foi uma das promessas, né? No meu casamento, quando a gente casou, a gente tinha a promessa
de ajudar os casais. E acho que depois de 6 anos de casado isso começa a se concretizar. E é mais ou menos isso. Que maravilha, Fernando. Nós tivemos a grande satisfação, né? Minha esposa fez a live com a Cássia, pelo Centro São José, a Luciana. Assim, nós também temos uma história muito, muito interessante. né? Resumindo, já falei em outras lives, mas assim, eu era um pagão, completamente pagão. Daquele mesmo de todas as religiões são boas, tudo tem que chegar a Deus, é isso que importa. E minha esposa Sim, sim. teve uma caminhada e uma estrutura familiar, né, principalmente da mãe dela, a Dona Maria, que apresentou a igreja a todos os filhos, inclusive ela, que foi a última. A minha esposa é filha de uma família numerosa, é a 10ª filha de 10. Nossa, que bênção. E uma maravilha. E aí, nós nos conhecemos num contexto. Inclusive, nós nos conhecemos dia de Natal, no aniversário de uma sobrinha minha, sobrinha prima minha, né, filha de uma prima. Uhum. E aí, depois aí nós começamos a namorar. Mas como todo um pagão, nós começamos de maneira muito conturbada, né? Tanto referente àquilo que fica nas entrelinhas, né? De vida íntima, de contexto fora da igreja, de um monte de coisa. Ela tentou me levar várias vezes, eu nunca quis. Né? Eu sempre pensava que a igreja era um local de gente idosa, gente no final da vida, né? Gente que estava doente, que estava procurando a última instância de Deus para a sua salvação de uma vida completamente conturbada. Então eu não tinha por que estar ali. Mas por algum motivo, né, no meu coração, eu sempre fui devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Sempre fui devoto, sempre me dediquei muito na época do Sírio a ter Nossa Senhora como mãe. Então isso me permitiu não ficar exatamente ouvindo determinadas coisas, principalmente de igreja protestante. Porém, eu era um católico que tinha algumas coisas conturbadas em relação às outras religiões, né? O que importa é o amor, o que importa é isso e aquilo outro. Uhum. Então, assim, hoje o tema é muito providencial porque fala do marido, o apóstolo. Eu falo até mais, né? Não somente o marido, mas como o pai, o marido, o chefe de família, aquele que provém, aquele que é exatamente o provedor da família. E nesse sentido, a igreja me ensinou muito. E no meu caminhar de conversão, eu encontro exatamente um grupo de casais, né, que foi um encontro de casais com Cristo, no qual eu retorno ao seio da igreja. E a partir disso, eu começo a conhecer pessoas maravilhosas e, inclusive, pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas me ajudaram muito, como o Padre Paulo Ricardo, o próprio Dom Henrique Soares, né, saudoso Dom Henrique, Padre Jonas Abib, Padre Léo. Então, pessoas assim que foi muito fundamental para a minha vida. E aí vem a pergunta, né? O marido, né, ele é um apóstolo ou ele é apenas um coadjuvante nessa relação? Não, o marido ele é um apóstolo, né? E pelos motivos assim, muito óbvios, né? O papel do apóstolo é levar praticamente a palavra de Deus, né? E a tradição para o mundo, né? E o papel do marido, do esposo, é exatamente esse. Ele vai levar com a sua vida no matrimônio e para os seus filhos a palavra de Deus e mudar o mundo, né? Eu vejo sempre num contexto muito assim, né? Tipo assim, eu vejo que as pessoas querem mudar o mundo, mas elas não conseguem mudar elas mesmas. Então, esse é muito superficial. Não, você tem que mudar você tem que se entregar mais para Deus, você tem que amar mais a Deus. E aí você vai fazer o quê? Você vai ensinar seus filhos a fazerem isso, né? Começa de baixo, não começa pelo teto, né? Então, um apóstolo é isso. Ele vai para um lugar, começa a pregar o evangelho, converter as pessoas.
E por quê? Porque ele vive aquilo, né? Ele crê naquilo que ele vive. E o marido que não crê no matrimônio está fadado ao fracasso, né? Acho que Isso é verdade. esse é um ponto muito... no mundo de hoje você vê aqueles casais que... Você vê muita reclamação de padre, né? Que vai chegar e falar assim, ou eu queria casar, mas fala assim, pai, mas se não der certo, nós se separa. Mas você não acredita no matrimônio. Você não acredita por a grandeza que é aquilo, né? Então, tipo, esse casamento, infelizmente, está fadado ao fracasso. A não ser que venha uma intervenção divina muito grande e auxilie isso. Porque esse é um pensamento que a pessoa já entra derrotada, né? No casamento, Uhum. né? Essa, Aí, pode falar. não, pode falar, tranquilo. Não, não, tranquilo. Era só uma pergunta. Porque assim, é, é muito interessante porque nas formações de casais eu sempre cito aquela citação de Efésios, né? Maridos, Uhum. seja ame suas esposas como Cristo amou a igreja, né? E quando eu falo na formação, como é que Cristo amou a igreja, porque isso sim deve ser como o marido deve amar a esposa, Sim, é um martírio, sim. é uma doação total, é uma doação total. E isso também custa, isso custa muito, né? Não Uhum. somente do marido, mas aquele que olha e vê realmente e dá aquela visão e diz assim, realmente, aquela esposa que olha assim, realmente, o meu marido ama e dá seu sangue pela família. Sim. É, Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, né? Então, o papel do marido é estar preparado para isso. E na vida, tipo assim, e são vários fatores que isso acontece. Por exemplo, você dá a vida pelos seus filhos num fator financeiro. Você sai de manhã, volta tarde da noite. Por quê? Porque você quer que seus filhos não passem necessidade. Você se doa todo. Aí, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Fernando, mas e aí, o marido fica ausente de casa? Eu falo assim, mas o que adianta ter um pai presente o tempo todo ali dentro de casa e não ter o que comer, né? Assim, se existe uma necessidade da pessoa sair, ela tem que se doar. E aí que o papel da esposa também, né? Quando o marido volta para casa, os filhos falam, mas onde o pai estava? Estava lá trabalhando para a gente poder comer alguma coisa. Mostrar que o pai não está à toa lá fora. O marido não está, ele está se sacrificando, né? Na vida financeira. O marido, ele morre para as outras mulheres, né? É só sua esposa, não tem uma outra mulher. Esse negócio de ficar de conversinha com outras mulheres é besteira. Não, meus olhos é para minha esposa. Isso é um martírio. Você morreu para as outras mulheres, você casou. Você vai dedicar sua vida a ela, né? Você vai dedicar sua vida às promessas que você fez no altar, né? O cara que não é assim, eu sempre converso muito assim sobre matrimônio, sobre essa. Só que um ponto que eu falo muito, sempre pego muito no pé, consciência. As pessoas não têm mais consciência do que é o matrimônio. Então vivem o matrimônio de qualquer jeito, né? Se as pessoas tivessem várias perguntas vêm para mim no meus stories, falam assim, como que eu faço para o marido fazer tal coisa? Eu falo assim, mas caramba, sabe, antigamente, acho que umas 2 gerações atrás, não precisava nem de uma assinatura de um homem, né? O homem arrancava o fio da barba e falava assim, ó, minha palavra, tá aqui, ó, isso aqui é minha palavra. Parece que os homens esqueceram o que é isso, o que é palavra, né? Você sobe no altar e fala assim, ó, eu vou estar com a minha esposa, jura ali, vai. Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na, na pobreza e na riqueza, até que a morte você pare, e vou aceitar todos os filhos que Deus te der, Deus me der. Essa é uma promessa. E aí, os caras falam assim, não, acabou o amor. Assim, assim é a sua promessa de estar ali, na alegria e na tristeza, né? Mas tá difícil uma promessa, cumpra com ela, seja homem, né? Faltando uma parte de hombridade dessas pessoas. Você imagina como que é um paralelo com os apóstolos, né? 11 apóstolos foram martirizados. Só o São João que não, porque acho que é uma graça divina por ser talvez Mas por...
Mas tentaram martirizar, né? Sim, sim. Você imagina se ele falasse assim, não, agora tô sofrendo, Jesus. Não quero mais, não. Não dá, não dá. Isso, assim, a gente conversando assim parece uma coisa natural, mas assim, eu vejo as pessoas se perderem por falta de consciência das coisas, falta de consciência das promessas que fazem, né? Então, assim, eu, graças a Deus mesmo, quando eu casei muito consciente do que era o sacramento do matrimônio. E eu falo em qualquer catequese que eu dou, assim, ó, um dia pode acontecer o que for, vocês podem me cobrar, porque eu sei realmente o que é o meu casamento. E se eu vou lá na frente, vier com frescurinha que eu quero anular a anulação do matrimônio, vocês podem me chamar de canalha, hipócrita, porque eu sabia muito bem. Não era tipo, eu não sabia o que eu estava fazendo, fui forçado. Não, eu sabia muito bem. E eu não vou fazer isso. Porque eu tenho consciência da graça que é isso e da necessidade que eu tenho, né? Eu fiz uma promessa e Deus faz uma promessa comigo, né? E eu vou estar junto com a minha esposa até que a morte me separe. E provavelmente, não vou dizer não, mas provavelmente se um dia acontecer, queira que não, né? Não sabemos da vida, mas se um dia aconteça alguma coisa, ou alguém faleça antes, provavelmente eu vou preferir viver a minha castidade do que ficar correndo atrás de outra pessoa, né? Não vou dizer, não sei, né? A vida, mas assim, eu fiz a minha promessa e eu não penso nisso. Não penso em outras possibilidades. Por quê? Porque a minha intenção é essa. É, a intenção tem que ser sempre reta, né? Não sei compartilhar um pouco das coisas que acontecem, assim, muitas perguntas, né? Tipo, da questão da traição dentro de um casamento, né? As pessoas perguntam, Fernando, mas eu dou catequese, eu sou catequista de adulto, de crisma, né? A pessoa, mas, Fernando, perdoar traição não dá, né, Fernando? Não dá. Traição acaba com o orgulho do homem. Eu falei, não acaba, não. Tipo assim, mas como que você vai conseguir perdoar essa pessoa? Se você fala assim, é fácil, né? Eu falei, não. O primeiro ponto é o negócio, se colocar na sua cabeça, eu tenho que perdoar. Uma porque Deus, eu falo sempre aquela parábola do senhor, né? Que perdoou o seu servo, uma dívida do seu servo, o servo acabou de ser perdoado por ele, vai lá e tem um outro servo que tem uma dívida muito menor e ele não perdoa ela. Esse é o papel da pessoa que não consegue perdoar. Deus nos perdoa de qualquer absurdo que nós fazemos, né? E aí nossa, nosso amado ou nosso amado cai e ele fala assim, não, esse aqui não tem perdão. Nós estamos sendo esses mau servos, né? Que não perdoa. Então, mas fala, mas é difícil perdoar. Sim, porque é difícil porque vocês não colocam na cabeça desde o começo que você tem que perdoar. Vocês esperam, tipo assim, uma graça extraordinária, momentânea, na hora. Eu falo assim, Fernanda, você perdoaria? Eu falei, sim, perdoaria, porque mesmo que isso não aconteça, eu tenho que ter no coração que eu fiz uma promessa, eu tenho que falar o tempo todo, eu vou perdoar tudo o que acontecer. Porque senão o casamento não vai funcionar. Perdoa tudo. Porque na hora que acontecer, eu posso sofrer, mas eu vou conseguir perdoar. Agora, se você ficar fazendo, não, eu não perdoo, é imperdoável, é imperdoável, é imperdoável, chega na hora você não vai perdoar mesmo. Porque você nunca nutriu essa virtude, né? Então, assim, consciência, as pessoas perderam consciência do que é o matrimônio. Eu acho que se as pessoas retomassem um pouco da consciência das próprias palavras que elas usam no dia a dia, acho que o casamento seria muito mais frutífero, né? E tem, e tem alguns fatores que atrapalham muito também essa vida matrimonial, principalmente essa questão do marido ser apóstolo, né? Hum, Algum tempo atrás, acho que umas semanas atrás, eu tive uma live em Santo São José, teve uma live com o Leonardo Penitente, acho que hum, você deve conhecer, e nós falávamos exatamente sobre a crise da masculinidade. E sim, sim. nós temos uma geração de homens fracos, homens não somente afeminados no contexto do gaysismo, não Uhum, somente isso, porque tem muito também, mas sim no contexto da fragilidade sentimental, uma fragilidade
emocional, exatamente. Então, assim, nós estamos vivendo uma época no qual, hoje, principalmente, a gente vê campanhas que essa semana teve uma repercussão gigantesca aí, né, daquela filha da Gretchen, que é Ah, eu cheguei a ver. a, a patrona lá daquele produto lá. Então, isso reflete muito a sociedade, comunica muito a sociedade. Cadê o homem que deveria ser pai? Cadê o homem que Sim. deveria ser marido? Cadê esse homem? Não, o homem está ali frágil. Não, o que importa é que ela esteja ali porque ela pensa que ela é pai, então já é maravilhoso, né? Esse é o contexto da ideologia de gênero. Mas, sobretudo, para instalar a ideologia de gênero, eu preciso enfraquecer o homem. E as ideologias fizeram muito isso. Porque quando nós falamos de uma maneira, às vezes não que seja incisiva, mas falar a verdade, que o homem deve ser isso, que o homem deve dar o sangue pela prole, que o homem tem que defender a família ali, que o homem tem que sair, né? Uhum. E se martirizar, porque o trabalho é uma graça de Deus, porém agora com o cansaço, o peso do nosso pecado. Mas o trabalho é bom. Adão, no jardim do Éden, ele trabalhava, mas Sim, ele não sim. fadigava, porque o pecado ele não existia. A partir de então, Deus nos pede para santificar este que a gente não deu valor no Éden, no pecado original, mas continua a santificar com o nosso cansaço, com a nosso sangue, nossa entrega. E essa entrega hoje, ela é completamente tirada e excluída da sociedade enquanto conhecimento. Então, novelas, filmes, até livros, pseudos autores que se Sim. acham grandes intelectuais. Eu tenho um professor que é muito querido no centro, mas ele não está conosco por atividade mesmo da família dele de laboral. Ele fala assim, são um bando de intelectuoides, né? São debilóides intelectuais que pensam que sabem alguma coisa e, na verdade, acabam servindo não somente de massa de manobra, mas servindo de combustível para essa sociedade. Então, hoje, a crise do matrimônio ele também se dá muito na questão da masculinidade. É, Sim. só abrindo rapidinho, só terminando, eu vou fazer uma pergunta. Sim. Uma semana atrás, num grupo de amigos, eu fui falar isso, que o matrimônio exatamente é um martírio. Aí a pessoa perguntou assim, mas é só martírio? Eu falei, não é só martírio, mas é martírio. Sabe por quê? Nós, como tu mesmo falou, nós morremos, nós temos que olhar só para nossa esposa. Nós morremos para o mundo. É um serviço, como o serviço do sacerdote da ordem. Ele morre para o mundo e vive para a igreja, como o padre Paulo Ricardo fala. Não sei por que vocês estão me batendo. Eu sou um homem morto. Eu morri para o mundo. O que eu uso é uma mortalha. E o homem, quando se casa, hoje não, claro, que tem várias roupas, isso e aquilo, mas o símbolo inicial da igreja era o homem entrar com aquela roupa é, bem social, né? Aquela roupa bem Sim, bonita, sim. mas de preto. E na hora que o homem entra, provavelmente no teu casamento assim, no meu foi assim também, quando o homem entra, ninguém liga. Todo mundo está Uhum. conversando, todo mundo tá não sei o quê, e tu tá entrando com a tua mãe, ou tu tá entrando com alguém da tua família, tua irmã, ou sozinho, ninguém liga. Mas na hora que a tua esposa entra, para tudo, para tudo. Todos os olhares são voltados para ela. E todo mundo te esquece lá no altar. Sim, é verdade. Vem me dizer se isso não é cristão, se isso não é Cristo. Porque Sim, a igreja, a figura da mulher, ali, a mulher, aonde ela vive servindo e sendo fiel a Cristo. E Cristo ali morrendo por sua igreja. É isso que São Paulo fala em sim, Efésios. Isso é muito bonito. Então, nesse sim. contexto, é, o, o,
eu quero não somente uma opinião tua, mas também um Sim, exemplo. sim. O casamento, ele um derramamento de sangue também, um derramamento de sangue? Sim, eu acredito muito nisso. Porque, que nem eu falei pra você, uma, que você vai morrer pro mundo, né? Isso é, logicamente, você vai fazer caridade, vai fazer. Mas as mulheres, né? Você não tem outros olhos para as mulheres. Né? Então, eu vejo às vezes as pessoas, como elas. Eu vou só fazer um gancho com o que você falou antes, né? Sobre a questão dos homens estarem mais afeminados. E isso é a cultura do politicamente correto. Não pode falar, mas se eu falar isso vai ficar feio, né? Eu olho essas pessoas como aquela passagem onde fala do que Deus vomita o morno, né? Ele não é nem frio nem quente, ele é um morno, né? E Deus vomita isso. Por quê? Porque ele quer sair bonito na foto. Ele não pode falar que acho que é aquela menina Tami, né? Não, mas se ela acha que ela é homem, então tem que falar que ela é homem, porque senão as pessoas vão achar que eu sou preconceituoso, né? É politicamente correto, vive mais para opinião. Eu fiz até um post esses dias que as pessoas elas vivem o tempo todo buscando aceitação de quem nunca viu na vida. Assim, você tá ali num grupo de amigos, todo mundo olhando para uma mulher, você se mantém firme, acha aquela atitude errada, e as pessoas já vão tirar uma com você, e você tem que ser sincero, verdadeiro, falar assim, ó, para com isso, daí é coisa de gente vagabunda, que não tem caráter. Aí fala, não, mas se você falar isso, as pessoas vão te odiar. Fala, que odeiem. Tipo assim, eu não preciso da aprovação deles. Tipo assim, as pessoas vivem, tipo assim, carentes, é uma carência, esse daí é um problema da o efeminado, né? Dos carente. As pessoas não podem olhar feio para ele, que ele se sente rejeitado pela sociedade. Falei, meu Deus, mas que papo mais doido, né? O politicamente correto ele é um ponto principal na destruição da tradição, né? Eu lembro que quando eu li os trechos, se não me engano, acho que era do Catecismo de São Pio X, que ele falava assim que o católico não poderia ter respeito humano. Você fala isso numa sala de catequese hoje, as pessoas se escandalizam. E eles não entendem o porquê. Eu falo assim, mas como assim, Fernando? Você não pode. Mas tem que respeitar os outros, né? Eu falei assim, não. O respeito humano, ele é o primeiro passo para você desrespeitar a Deus. Porque por você não querer falar a verdade para certas pessoas, você omite a sua fé, você omite os seus valores. Por quê? Porque você quer ficar bonito na foto, né? Então, esse é um ponto muito, muito firme. Se as pessoas não acabar com esse negócio de politicamente correto, né? As pessoas vão continuar sempre carentes e efeminadas ou vice-versa, né? Por quê? Porque eles não aceitam uma opinião contrária, eles querem aprovação o tempo todo. Assim, quando eu entrei na igreja, quando eu assumi o papel de cristão católico, eu rezava para que viesse padres duros comigo, porque eu sabia das minhas fraquezas. Eu não queria um padre para passar a mão na minha cabeça e falar, não, Fernando, tá bom, assim, você é bonzinho, não quero isso. Eu quero falar, não, Fernando, você tá errando. Seja, viva a sua fé verdadeiramente. E eu falo, opa, até aconteceu alguns incidentes aqui que eu não vou citar nomes, mas vou citar o contexto que isso aconteceu. Uma vez, tipo assim, antes de casar, antes de namorar minha esposa, eu sofri vários tipos de pecados. Tinha acabado de entrar na igreja. E aí eu fui lá, eu confessava com o padre, confessava. Porque eu ainda tava no mundão e, tipo, aquele tíbio, né? Que tá dentro da igreja olhando pro pecado e fala assim, que da hora que eles estão fazendo lá. Tô Né? pra dentro do castelo olhando pela janela para fora. Olhando o povo lá assim, na lama, falando assim, que divertido. E, e aí, minha mãe, ela foi agradar o filho dela, né? Assim, ai, padre, ai, meu filho, como tá mudando, né? E o padre, sabendo dos meus pecados da confissão, ele não deveria ter feito isso, mas não, quem sou eu para julgá-lo? Chegou assim e falou: será mesmo que ele está mudando numa roda de pessoas?
E ali eu tinha toda a munição para falar assim, que padre sem vergonha, não poderia ter feito isso comigo, né? E eu lembro até hoje, eu fui para frente do Santíssimo, ajoelhei lá na frente, e a primeira coisa que me veio na cabeça quando me ajoelhei foi: se eu não fosse um pecador compulsivo, eu não estaria passando por isso. O problema é eu, não é ele, né? Sim. O problema é eu, se eu não estivesse pecando, eu não precisava confessar o tempo todo, né? Então, assim, eu tô errado, eu preciso de correção, né? Eu não preciso de aprovação. Eu preciso de correção. Se eu tô errado, eu preciso de correção. Não preciso de ficar aprovação. Todo mundo fala: ai, Fernando, que bonito, você tá fazendo isso. Não, eu preciso de correção. Fernando, ó, você errou ali, cara. A igreja ensina isso. Opa, mil perdões. Vou pedir perdão e vou começar a corrigir. Não precisa de aprovação. Eu fiz um texto falando: aprovação a gente precisa de pessoas que realmente têm um calibre. Pessoas que realmente estão preocupadas com a sua vida, com a salvação da sua alma, né? Eu achei, não me recordo o livro. Eu li umas 3 biografias de Bento XVI, e uma das biografias, ele falava assim que os melhores amigos dele eram São Tomás, São João da Cruz e Santo Agostinho. Quando ele achava que ele tinha algum problema, ele ia lá consultar os santos doutores da igreja para ver se o que ele estava pensando era certo ou errado. Isso é a aprovação que a gente precisa. A gente não precisa da aprovação daquele cara que não vale nada, né? Então, a gente precisa morrer para esse. Quando você é cristão, católico, você concorda com fazer um juramento de matrimônio, você tem que concordar que você vai ter que negar muita coisa no mundo. Você tem que morrer. Esse é o martírio, é o derramamento de sangue contínuo. Coisas que você fazia, você não vai poder fazer mais, né? Então, tipo assim, você tem que pensar muitas vezes. E não falo nem na questão de pecados eróticos, mulher, não. Assim, às vezes você é um rapaz solteiro aí que tem dinheiro, vamos supor, dinheiro é só pra sua. Eu morei sozinho aqui no Japão durante 5 anos. O dinheiro que eu trabalhava era pra mim. Podia comprar o que eu quisesse, tipo, desde que eu pagasse minhas contas, né? Podia comprar minha televisão se eu quisesse, meu videogame. E no casamento não é assim, nem minhas vontades em primeiro lugar. É as necessidades familiares. Ah, mas eu queria tanto aquele jogo de videogame. Mas, tipo assim, tem que comprar arroz, né? E aí? Ah, mas não é eu. Não é mais eu. Não é minha vontade mais. É eu e eu e minha esposa somos um, e eu não posso deixar isso acontecer. Então a gente tem que negar nossas próprias vontades para um bem maior, sempre. Isso é ser cristão, né? Então acho que sim, derramamento de sangue. Isso custa, né? Sim. Isso custa. Ainda mais, vamos dizer, isso custa muito, ainda mais nos dias de hoje. Uma juventude mimada, não Exatamente. sabe escutar um não, né? Não, tem. Se eu sofria com meus problemas, imagina esses jovens de hoje. Sempre foi sim na vida, né? Tudo muito fácil, né? Então, tem que. Desculpa a pergunta, Fernando. Tem quantos anos? Esse ano eu faço 38. 38. Eu tenho Sim, 35 anos. sim, Somos praticamente da mesma época, né? sim, sim. Dessa crescente. Eu fui muito cedo para o Japão, com 12 anos de idade. Né? Mas esse contexto todo que nós estamos falando é porque, assim, o casamento também, ele não o Padre Paulo, ele tem uma palestra, não sei se você já viu, sobre crises no matrimônio. Eu até passei para Não, alguns não sei. colegas. Sim, sim. Eu não Eu assisti vou lhe ainda, passar mas o link. sim, É 5 minutos de vídeo. sim. E ele fala exatamente disso, né? Porque o casal casa, e depois de algum tempo eles vão, né? Procurar o sacerdote e fala assim: mas padre, eu não gosto mais dele. Padre, ele não é isso que eu pensava. Hum, Padre, agora ele envelheceu. Ela teve filho, ficou gorda, ficou magra, ficou assim. Ele agora casou, ficou barrigudo, ficou chato, ficou rabugento. Mais ou menos assim. Claro que ele não fala nessas palavras, mas eu que estou falando. Mas ele responde assim: agora que vai começar o amor. sim, Até sim. então era entusiasmo. Até então era aquela paixonite, né? Aquela paixonite Uhum, aguda.
aquele amor eros, né, que Bento XVI comenta em Deus Caritas Est, que é o primeiro olhar, né, de contemplar sempre o belo. O homem, ele intui e olha primeiramente o belo, né? Ele consegue intuir as duas coisas que são os dois extremos. O belo, aquilo que aproxima, e o feio, aquilo que a gente repudia. Então, na relação, a gente olha para o outro. Provavelmente, quando tu olhou para tua esposa, quando eu olhei para minha esposa, eu falei assim, nossa, que belo, que bonito. Eu quero conhecer, eu quero me aproximar mais, né? E nós procuramos isso. E provavelmente elas olharam e falaram, esse rapaz até que é bonitinho, né? Uhum. Então, mais ou menos assim. Então, a gente procura exatamente isso. Só que isso um dia vai acabar. E é rápido. Não é tão demorado quando a gente pensa. E isso vai acabar. E se o casamento tiver pautado somente naquilo que é visual, naquilo que é externo, naquilo que eu vou tentar transmitir o belo, provavelmente, ao longo do casamento, nós vamos ter uma crise. Não o outro, mas o eu que pensa isso. E aí pessoas vão procurar métodos esteticistas, cirurgias, vão chegar ao extremismo, né, de fazer coisas com o corpo só para tentar agradar o outro. A gente vê mulheres com 20, 30 cirurgias, já começa a ver homens com várias cirurgias, implantes de silicone no peito para ficar com um tórax elevado, né? Coisas do tipo. E Padre Paulo, nessa formação, ele fala assim, quando terminar tudo isso, meu filho, aí que vai começar o amor. Porque nós temos uma visão de amor, aquela visão platônica, né? Mas o amor se deu na cruz. Isso os casais e os pais e as esposas que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar depois pelo IGTV, que vai ficar gravado, é exatamente isso. Isso vai acabar e o que vai continuar é o amor. E o amor se dá na cruz. O maior exemplo, não somente exemplo, mas a prova do amor é na cruz. Eu sempre falo que aquele ditadozinho, tu vai voltar para a igreja no amor ou na dor, né? Como se o amor fosse muito diferente da dor. Uhum. E o amor exatamente está completamente ligado à dor. E quando nós amamos profundamente a nossa família, a nossa esposa, nós também sentimos dor, porque é um esvaziamento de si para doação total para nossa esposa e para nossa prole. Esse é o marido que olha como Efésios e diz assim, eu estou derramando meu sangue. Não somente isso. Cristo, quando foi martirizado, ele foi açoitado, ele foi esbofeteado e foi cuspido. E muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós passamos por isso. Não somente no nosso trabalho, mas no dia a dia. Eu estou falando isso porque, assim, claro, não é o espaço para contar testemunho aqui, mas só pequenas partes. Nós fazemos isso no trabalho. Nós recebemos, muitas das vezes, este esbofeteamento, esse açoitamento, para exatamente e aguentar firme, dizendo assim, eu aguento. Porque só nós, não estou falando de nós homens, mas nós, seres humanos, diferentes dos animais, nós conseguimos suportar a dor e queremos continuar ali firme. O animal já vai fugir e já vai tentar se livrar daquilo, mas nós não, nós conseguimos. Então, isso é o martírio, é isso que eu falo. E principalmente uma coisa fundamental, no relacionamento. Eu sempre comento assim que o homem, quando ele quer ganhar uma discussão, ele tem que ouvir mais do que falar mais. Isso também é uma forma de martírio, né? Sim, com certeza. A gente, depois que você casa, você aprende muito isso. Porque assim,
Ó, fazendo alguns contrapontos que você falou que eu achei muito interessante. Eu lembro do filme de São Padre Pio, sobre o amor e a dor, né? E São Padre Pio, quando ele ganha as chagas de Jesus, as chagas, não sei se você lembra dessa passagem que ele tá ajoelhado à frente à cruz, ele fala assim, ó, eu queria ajudar essas pessoas, eu queria aprender a amar e ajudar essas pessoas, né? Mas eu não sei, o Senhor sabe, né? E como, então me ajuda, né? Como o Senhor faz para salvar essas pessoas? E o que que ele ganha? Assim, Jesus manda as chagas para ele, porque foi isso salva as pessoas. Isso é um ato de amor, né? As minhas chagas salvaram, tipo assim, o meu sofrimento, minha paixão, né? Salvou eles. Que paixão, se traduzido, era patos, né? É sofrimento. A paixão de Cristo é o sofrimento que ele teve por nós, né? Que vai culminar no amor, né? Então, tipo assim, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, o amor ele precisa, ele sofre, mas ele sofre porque ele sabe que tem algo muito maior. E contando um testemunho, acho que eu não lembro se eu contei na live que eu fiz com a Cássia, que assim, a gente tinha casado, e aí, tipo, casamento. Não, nosso namoro foi um pouco tipo assim, foi muitas alegrias, não tenho. Mas teve muitos é, desavenças no começo, mas assim, um ponto assim que foi chave pra mim, assim, eu olhei pra aquela mulher e falei assim, ó, acabou, é ela mesmo, vai ser até o fim da minha vida mesmo. Foi um ato de amor extraordinário que ela fez. Foi num momento que eu estava em transição, eu estava ganhando, a gente já estava no segundo filho e já estava casado, segundo filho, e chegou um dia assim que meu salário veio muito baixo. Muito baixo, eu cheguei em casa assim meio que desanimado, né? Olhei para ela e falei assim, ó, esse mês vai ser duro, vai ficar puxado para nós. E aí, tipo assim, aquela mulher que eu sonhei, né? Ela tava ali. Ela é uma realidade. Por quê? Porque ela me amava e eu amo ela. Então eu falei assim, vai ser duro. E o que que ela falou pra mim? Ela virou pra mim e falou assim, ó, eu economizo. A gente vai passar por isso junto. Você entende? Que a esposa é o lado do homem. É o que apoia ele, que suporta. Então, tipo, você imagina se eu chego em casa e falo assim, ó, vai ser duro esse mês aqui, não tem dinheiro. Ela fala assim, ah, não. E o meu cabeleireiro? Como vai ficar na minha roupa? Não, tipo assim, Minha que unha. homem que consegue. Minha unha, né? E meu shopping. Não, você imagina um homem como ele não vai se sentir, né? Assim, putz, eu tô falhando, eu tô falhando. E ele, não, eu não tava falhando, eu tava lutando. Só que chegou um momento, e aí ela falou isso pra mim, eu falei, opa, levantei a cabeça dela e falei, vou pra trabalhar. Tá faltando? Trabalho em dobro. Aí eu comecei a fazer várias coisas pra ganhar dinheiro e nunca faltou, cara. Isso é amor. Acabou o prazer, fala assim, ó, tô contigo. É esse negócio, tô contigo. É, é na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Você tá pobre? Tamo junto. Vamos, né? Então, as pessoas, muitas vezes as pessoas perguntam pra mim, Fernando, tenho 20 mil, tenho 30 mil pra casar. Você acha que ia tá bom? Eu falei, não sei. Você ama ela? Não é dinheiro que vai medir a sua felicidade do casamento. Você pode ter 1 milhão na conta. O que vai manter ali é o amor, não é dinheiro. Então, quando eu falo desse caso, porque foi um divisor de água. Foi assim, eu já sabia de tudo, que era com ela que eu ia ficar. Mas quando eu olhei aquela atitude, eu falei assim, pode parecer qualquer mulher na minha frente, não trocaria por ela nunca. Porque Uhum. ela tá comigo, ela tá até o final. E as pessoas, tipo assim, primeiro tá com dificuldade, a mulher trata mal, a primeira coisa que vai fazer, olhar pra mulher na rua. Você não vai resolver problemas, você vai arrumar mais pra cabeça, você vai perder sua alma. Esse é um problema de consciência. As pessoas esquecem do que é a alma. Eu fiz um texto falando sobre a imortalidade da alma. E as pessoas falam, mas o que esse moleque tá falando de imortalidade da alma essas horas, né? Assim, meu, se você não souber que sua alma é eterna, ela é imortal e ela vai para a eternidade, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, no fim das contas. E o Sim. que você tá fazendo por ela? Fica, ai, eu não tô feliz. Vai, busca a felicidade momentânea, carnal, e viva a eternidade no inferno. Isso é gravíssimo. A pessoa nunca pensou isso, nunca passou na cabeça, né? Assim,
E é aquele negócio também, né, de depositar toda. Padre Paulo, ele é espetacular nisso, sabe, Wellington? Teve as pregações do Padre Paulo, assim, é para escutar e obedecer. Tem coisa, tipo, eu falei, acho que nos meus stories esses dias, sobre abertura à vida. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu, tipo assim, eu queria ter uns 3 filhos. O Padre Paulo foi lá e falou assim, ó, no dia do juízo, você vai apresentar lá, chegar na frente de Deus, Deus vai apresentar as cadeiras vazias para você falar sempre para você, cadê os filhos que eu te dei? Você esperou, você quis que, como, deixou de ter um filho porque você queria ter um carro novo, uma casa melhorzinha, e cadê os filhos que eu te dei? E eu escutei aquilo ali e falei, opa, peraí, isso aqui é gravíssimo que eu tô fazendo. Acabou minha vontade de 3 filhos? Não, é que Deus quiser. Então, tipo assim, pra mim, isso é muito simples, muito fácil, né? Eu vejo as pessoas querendo seguir a Deus, mas com as próprias vontades, né? Você olha uma verdade dessa, e você vê que Fernando, não dá pra questionar. tu me contando isso, eu lembrei de uma história. Eu sou da área de saúde, eu trabalho Uhum, com idoso, uhum, né? Sou fonoaudiólogo e trabalho com idoso. E uma dessas minhas conversas com pessoas idosas, eu gosto muito de conversar, né? uhum, Porque tem conversar principalmente sobre relacionamento com pessoas assim, nós percebemos assim pessoas que têm casamento que durou 50, 60 anos e o contexto do namoro antigamente era muito diferente de hoje. A uhum. modéstia antigamente era muito diferente. E eu conversando com uma senhora, ela me falou que ela foi prometida para um primo, né? Uhum. A família queria que ela casasse com um primo. E ela também não era, a família dela não era do Brasil, era de outro país. E ela foi prometida a um primo que esse primo vinha desse país para casar com ela. Só que ela chegou, ela não queria, porque ela já estava flertando com um rapaz que ela falou que foi amor à primeira vista. Inclusive, eles se casaram e ficaram 50 anos, 57 anos juntos, até que a morte separou eles. E esse rapaz, que era primo dela, queria casar com ela, ela nunca quis. Os pais eram imparciais, tanto faz, ó, se tu quiser tu casa, se não quiser tu não casa. E essa pessoa conheceu outra pessoa, né? Esse primo conheceu outra pessoa. E eles nunca se casaram de fato, mas sempre moraram juntos. Essa idosa me contando. Pelo fato dele ter um negócio, estava começando, ele sempre queria espaçar a hora de ter filhos. E todas as vezes que ela engravidava, essa companheira desse senhor já, dessa pessoa, né, ele mandava abortar. E abortou cinco filhos. Eles são idosos hoje, não conheço, ela só me contando a história, né? Eles são idosos, eles não têm filho até hoje. Não tiveram filhos, né? Então, assim, a gente vê exatamente isso, essa analogia que tu vê no Padre Paulo e a gente contou agora. Imagine essas pessoas chegando, ela falou, eu te enviei 4 filhos, 5 filhos, e vocês não o quiseram, né? E aí lembro exatamente daquele fato, daquela história de Padre Pio, que uma mulher foi se confessar com ele, pedindo a absolvição, porque ela tinha abortado um filho, isso e aquilo outro, né? Ela tinha aqueles sonhos, a história é mais ou menos assim, e ele fala que ela abortou um filho, que esse filho seria um grande papa, né? Nossa. Agora, imagina, olha, e vindo de Padre Pio, como Sim, não tu nem bem questionável. conhece Padre Pio, né? Tu já imaginou, tu abortaste uma criança que seria um grande papa? Sim. Então, assim, claro, as consequências, eu sempre falo, como aquilo que o catecismo nos ensina, né? O pecado é a negação e a falta de amor com Deus. E o pecado gera 2 coisas: culpa e Uhum. pena. Sim. Sempre vai gerar culpa e pena. A culpa ela vai ser
minimizada. A pena vai, quer dizer, a culpa vai ser absorvida, mas a pena ela vai continuar e ela tem que Uhum. ser minimizada. E as indulgências são a forma misericordiosa que a igreja nos dá como essa tentativa para nós tentarmos conseguir essas indulgências e conseguirmos ao menos chegar no purgatório, né? Que só tem uma porta, que é a porta para o céu. Mas assim, falou dessa questão, o Centro São José, nós temos principalmente três grandes alicerces do nosso apostolado, que é a educação, que é a família e a vida. E isso está intrinsecamente ligado à família. A família é a base de tudo isso. Sim, sim. É aquela que vai dar educação para os filhos, não o Estado. O Estado nós vamos, ou o ensino privado, nós vamos praticamente autorizar ou o ensino privado, ou o ensino Estado, a fazer essa assessoria educacional, aquilo que nós não temos de suporte, tendo em vista de algumas disciplinas futuras, né? Quem quiser contemplar o homeschooling até determinada idade, que contemple, né? É permitido, é ótimo. A família como célula fundamental da sociedade e defender a família em todos os seus aspectos, a família homem e mulher, e a vida em todo o seu momento. Então essa é a base exatamente do nosso apostolado do Santo São José. E mediante disso, caminhando um pouquinho já para o final, porque nós temos 1 hora, né, Fernando? Uhum. Assim, Sim. eu te convido, né, a determinado tempo seu. Hoje nós estamos no dia 1º de agosto, aí também 1º de agosto, né? Sim, sim. À noite, A gente mas não, ainda 1º de agosto. a gente não está não bilocando, a gente não está viajando no tempo, porque se fosse uma live de noite, tu estaria no dia 2 de agosto, né? Sim, sim, sim. É uma coisa meio maluca, mas assim, caminhando já para o final, o esposo é exatamente isso. É essa entrega, esse marido é essa entrega total, não olhando para si, é o esvaziamento de si, né? Ele não usa necessariamente uma mortalha porque é uma roupa preta, não, mas ele transparece essa mortalha. Um padre falava, numa formação que eu fui aqui em Belém, ele falava assim, a diferença entre eu e vocês, casais, é só uma. Vocês morreram para uma esposa e escolher uma mulher. Nós morremos e nós não temos uma mulher, nós temos a igreja. Então a diferença entre eu e vocês é só uma pessoa a mais. Vocês têm uma pessoa a mais. Só isso. Mas o serviço é o mesmo, a doação é a mesma. Isso é exatamente esse serviço, né? Esse sacramento que serve à igreja, né? Serve à igreja fundamentalmente. E nós somos convidados, como nós falamos no início, a sermos esse Cristo que não serve, mas se doa, se entrega, derramando esse sangue para a prole, para nossa esposa. Eu peço para concluir também. E é isso aí. Desculpa, mas tem quantos minutos? É só para mim saber, mais ou menos. Mas a gente Mais ou a gente tem uns 4 minutos, eu acho. Não começou 9 horas, certo, né? Não, assim, eu gostaria muito que os casais, não só os casais, os noivos e os namorados que estão aqui, vão assistir essa live, não estão agora, mas vão assistir futuramente, vai estar salvo, né? Que realmente pensassem de uma maneira diferente do mundo e se entregassem de corpo e alma a um matrimônio. Vocês não têm nada a perder com isso. É extremamente gratificante. Eu falo assim, o meu casamento
as pessoas às vezes perguntam qual que é a parte mais difícil do casamento, do matrimônio. Eu fui muito sincero quando eu fiz um story falando assim, lavar a louça, porque o resto é tranquilo. Eu amo a minha esposa, eu amo que os meus filhos, eu amo o que eu tô fazendo, né? Assim, não é penoso para mim trabalhar, voltar tarde, porque quando eu chego na porta da minha casa, meus filhos estão ali, ó. Quando não é muito tarde, né? Tem dia que eu passo da meia-noite para voltar para casa. Tem dia quando eu volto mais cedo, meus filhos aparecem todos na porta, os três, assim, outro ainda de colo. Assim, papai voltou, né? E eles estão felizes com o que eu tô fazendo por eles. Eles agradecem tudo, né? Então, os filhos, tranquilo, que Deus mande mais. O que Deus mandar, a gente vai aceitar. Trabalho que for preciso fazer pela minha família, eu vou dar o meu sangue até o final. E pela minha esposa eu dou a vida. Não dá, não tem como ser assim, por ela não. Não, eu casei com ela, ela é eu. Nós somos uma só carne, né? Então pensem, quando vocês forem casar, jovens, façam isso. Se entreguem de coração, vocês não vão perder nada. Deus vai estar muito feliz com vocês. E é o que eu tenho para dizer assim, estudem e sejam sinceros, sabe? Eu comecei a minha conversão com Santo Agostinho, Confissões. Eu vi naquele homem, a busca da verdade daquele homem. Eu falei assim, eu quero ser igual a esse homem. Assim, que é verdade ouvida, verdade obedecida. Não questiona. Você vê, tipo assim, é isso, que nem eu falei agora há pouco, né? Quando o padre Paulo mostrou uma verdade para mim, falou assim, se Deus perguntar no dia de juízo, cadê os filhos que eu te dei? Eu falei, aquilo ali foi enfático na minha vida. Assim, não tenho minha opção. Eu estou vivendo para a vontade de Deus. É isso que eu faço no catolicismo, não é? Todo mundo vai pra igreja e fica falando assim, eu quero me doar para Deus. Doe mesmo, né? Se doe, não fica tipo assim, eu dou, mas eu queria fazer só queria um filho porque eu quero passear. Eu falei, não, se doe. Se Deus quiser, Ele vai te dar tudo que você precisa e vai passear com os filhos ainda. Feliz, né? Você não tem nada a perder, gente. Casem, amem sua esposa, vivam por elas. Filho, ó, isso aqui é muito importante, acho que a Cássia disse. Filho não é o primeiro lugar no casamento, não, gente. É o marido e a esposa. O padre Paulo uma vez fez uma pregação, né? Falando sobre isso. Não sei se tem tempo, mas é bem curto. Ele falou que um dia os pais dele estavam brigando e ele assistindo a briga dos pais, o pai dele, que já foi seminarista, falou para a mãe dele: ou eles ou eu. E o padre Paulo rezou, falou assim: escolhe ele, escolhe ele. Por quê? Porque o padre Paulo sabia que quando a briga acabasse e ela tivesse escolhido ele, tudo ia voltar ao normal e a família ia estar intacta. Agora, aquele pai ou aquela mãe cata o filho e vai embora, acabou a família. Marido e esposa em primeiro lugar, gente. Exatamente isso. Fernando, nós agradecemos aqui, né? Nós rezamos também pela família de vocês. Muito obrigado. O Santo José agradece imensamente, tem um carinho muito grande pela família de vocês. O que a gente puder ajudar no apostolado, conte conosco, conte com nossas orações. Nós estamos geograficamente longe, mas espiritualmente unidos a uma igreja que é universal, a verdadeira igreja universal. Né? Essa é a igreja de Cristo. Está faltando 20 segundos para terminar. Deus abençoe, que São José, castíssimo esposo da Virgem, sempre abençoe o seu apostolado. E Nossa Senhora de Nazaré abençoe profundamente. Uma boa noite aí, um bom dia a todos aqui. E fiquem com Deus, pessoal. Obrigado. Obrigado a vocês.